Bem-vindo ou bem-vinda ao oitavo vídeo em direto de um convite à cura profunda, através da nova espiritualidade. Hoje não vou falar das qualidades ou características restantes que devem complementar os atributos de um iniciado na nova espiritualidade. Ainda nos faltam 4. Vou deixar para o vídeo seguinte. Hoje vou falar da razão por que fazer o caminho da nova espiritualidade. Mas antes, deixe-me contar mais uma história oriental sobre espiritualidade. No Oriente e na Ásia usam-nas muito para exemplificar e fazer analogias sobre a vida no geral. Então, um praticante vai ter com o seu mestre e, muito desgostoso, e disse para o mestre: Mestre, a minha vida até agora era relativamente calma, mas agora a minha sogra veio viver connosco e as coisas mudaram radicalmente. A maior parte do tempo é a minha sogra a gritar com a minha mulher, ou a minha mulher a gritar com a minha sogra, ou ela a gritar com os miúdos. Deixou de haver paz naquela casa. O que é que acha que eu devo fazer, mestre? Então o mestre ponderou um pouco e disse: Quantos animais tens? Disse: Tenho 2 vacas, umas cabras, 2 porcos. Ok, mete tudo lá em casa e daqui a um mês vem-me dizer como é que as coisas estão. Bem, naquele momento, quando o, o discípulo ouviu aquilo, duvidou da saúde mental do mestre, mas voltou para casa triste, a pensar nas consequências. Então temos aqui o nosso Diniz Nunes, que está a ouvir-nos do hospital. Fazemos votos que a saúde se restabeleça rapidamente, senão passa a ser um perna de pau. Ora bem, mas continuando. E então, lá fez o que o mestre lhe aconselhou. Pôs aqueles animais todos dentro de casa. Nem vale a pena pensarmos, até o imaginarmos, não é? Então, no final do mês, ele vai ter com o mestre e disse: Mestre, não dá, agora é que não dá mesmo. Além daquele todo barulho da minha mulher a gritar com as crianças, a minha sogra a gritar com a minha mulher e com os filhos, e uma grande confusão, ainda até mais os animais, não é? Aquilo não dá. Aquilo passou a ser um inferno. E o mestre perguntou-lhe: Tens mais alguns animais? Sim, sim, tenho umas vacas, umas cabras, tenho mais umas galinhas, patos, e mais assim uns animais. Ok, pega nisso e mete também lá em casa. E daqui a um mês vem falar comigo. Então, no final do mês, alguém altamente transtornado apresenta-se perante o mestre dele e diz-lhe: Eu estou a endoidecer. Não é possível. A situação tornou-se insustentável. Ok. Então agora voltas a casa e pões tudo outra vez nos seus respectivos lugares. Nos corrais, nas gaiolas, mete nas capoeiras, volta a pôr os animais no centro. E depois esperas assim 2 ou 3 dias e depois vens falar comigo. Vens-me dizer as tuas conclusões. Então, ao fim desses dias, ele apresentou-se perante o mestre, feliz, eufórico, muito feliz. Então,
o mestre pergunta: então, como é que estão agora as coisas, mestre? A minha sogra continua a discutir com a minha mulher e a gritar com ela. E depois a minha mulher grita com a minha sogra, com a mãe dela. E entretanto também grita com os miúdos, e os miúdos gritam uns com os outros. E a minha sogra grita também com os miúdos. Mas, mestre, agora é uma paz, agora é um sossego. Que lição devemos tirar daqui? A lição é a percepção, como nós percepcionamos as coisas. Antes, aquilo, a sogra e a mulher a discutirem e a gritarem, para ele era extremamente incomodativo, retirava-lhe a paz. Agora, a mesma situação já não lhe fazia diferença nenhuma, pelo contrário, comparava com quando esteve pior e achava que aquilo já era muito bom. Então, a verdade é esta: a percepção, quando nós mudamos a percepção das coisas, a gente começa a vê-las de outra maneira. E ela já não tem influência sobre nós. Não tem a mesma influência sobre nós. Somos nós o observador. Somos nós que devíamos controlar as situações. Como? Não dando significado às situações, ressignificando, como diz a PNL. Ok? Para a semana encontrei outra história para contar. Então, é verdade que também no final do vídeo anterior eu prometi que iríamos fazer neste um relaxamento para a cura, um relaxamento profundo. Na verdade é que um relaxamento profundo demora bastante tempo, e o vídeo anterior já recebi alguns comentários que já é muito longo e as pessoas não gostam de vídeos. Não gostam muito de vídeos. Está aqui o Diniz a dizer que pirata já é. Agora espera que não tenha uma perna de pau, entretanto. Ora bem, a verdade é que um relaxamento, como eu faço na prática presencial, demora 20 minutos só a parte do relaxamento, e depois ainda teremos a parte, portanto, da informação que se quer passar, das visualizações, das afirmações que se tem de fazer. Portanto, torna-se bastante demorado. Então, concluí que vou separar as coisas. Vou passar a fazer vídeos para que serão quase sempre feitos ao sábado, sempre que eu puder, que tiver alguma disponibilidade. Portanto, em que farei o vídeo, portanto, com toda a sequência. Passaremos aí 40 minutos a fazer um vídeo com pormenores que depois poderão ser vistos e revistos as vezes que a pessoa quiser, não é? Que a pessoa quiser. Vou tentar também introduzir música para ficar o ambiente logo preparado. Ok? Portanto, esses vídeos vão se chamar A Cura através do Relaxamento Guiado. Então, o primeiro será no próximo sábado. Assim, como já disse, poderá ouvi-lo e vou de vídeo para vídeo alterando, portanto, a informação, o conteúdo do que se vai ser, portanto, do tema que se vai fazer durante o relaxamento. Ok. Bem, então esclarecida a situação, vamos ao tema de hoje. Porquê então fazer o caminho da nova espiritualidade? Porque nunca, como agora, tivemos acesso a estas verdades, a uma maneira nova de espiritualidade, porque a nova espiritualidade faz mais sentido do que as regras de ouro que nos ensinaram no passado as religiões. Pois este é o caminho da verdade e da vida. A nova espiritualidade é simétrica, porque Deus é simétrico. O círculo de lógica está completo, sem dogmas. Vemos a sua razão de ser. Vemos porque é do nosso maior interesse aplicar esta sabedoria. Já não é um ato de altruísmo, mas de funcionalidade.
é simplesmente o que funciona para nós, pois todos somos um. A nossa não é uma melhor maneira, é apenas outra maneira. Devemos dizê-lo não só a partir dos púlpitos, mas também dos ministérios dos nossos governos, mas também nas escolas, não só através da nossa consciência coletiva, mas também através das nossas economias coletivas. Temos de tornar a nossa espiritualidade real, aqui e agora, no terreno. Temos de deixar os dogmas para trás. Crenças como a do universo ter surgido de repente, a partir do ar. E mesmo que tenha assim surgido, o ar é alguma coisa. Mesmo que os cientistas continuem a defender o Big Bang, a explosão que criou a existência a partir do nada, continuam a ter de lidar com a questão da causa primeira. O que causou o Big Bang para que algo surgisse a partir do nada? Como é que se produziu a faísca no sítio onde há um vácuo, onde não há nada? Na verdade, um cientista alienado pela ilusão pratica uma ciência alienada. A causa primeira é a própria vida, expressa na forma física. A vida, informação, ninguém pode discordar disso, porque é obviamente o que é. Podem, é verdade, no entanto, argumentar eternamente, e até hoje têm-no feito, sobre como descrever este processo e da maneira que lhes convém, o que devem inferir dele e o que devem concluir. Eu, num dos meus livros sobre a cocriação, expus que na ciência há dois aspectos que são excluídos: Deus e a consciência. Nenhum cientista pode dizer que chegou àquela conclusão porque a consciência dele disse-lhe que era assim. Os outros cientistas vão dizer: aqui não entra a consciência, aqui entra factos pesáveis, medíveis. Mas na verdade, Deus não vai deixar de ser Deus porque um cientista discorda. Porque Deus é a causa primeira, é o motor imóvel, é o que era antes de existir e de tudo o que era, o que será depois e agora e sempre. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. As palavras vida e Deus são intermutáveis. Se o processo de observarmos é o processo da vida em formação, então somos todos deuses em informação, ou seja, somos a informação de Deus. Se a espiritualidade é realmente outra palavra para a vida, então o que é espiritual afirma a vida. Todas as nossas decisões e atividades são afirmativas da vida. Deus não nos deu ordens de como deveríamos gerir a vida no nosso planeta. Nunca o fez, nem nunca fará, pois Ele não é o género de Deus que imita ultimatos, como nos fizeram acreditar nas ditas Sagradas Escrituras do passado. Deus sempre se limitou a ouvir-nos até onde nós queríamos ir e deu-nos sugestões sobre como lá chegar, através dos seus mensageiros. Pois Deus não parou de falar conosco há 2000 e tal anos, nem selecionou apenas alguns de nós a quem se revelar. Ele está a revelar-se a todos os seres humanos a todo momento, mas apenas alguns de nós escolheram essas revelações e as viram como o que são e as consideraram sagradas. E assim aparenta que só alguns receberam informação de Deus. Deus é a força, é a energia, é o desígnio, a experiência que alguns chamam de divindade, mostra-se na nossa vida de forma que é exata e perfeitamente adequada ao tempo, ao lugar e à situação em causa. Alguns de nós, como os que estão a fazer o caminho da nova espiritualidade, abraçamos o caminho da verdade e da vida.
Chamamos a essa experiência Deus. Outros chamam-lhe outra coisa, como por exemplo coincidência, sincronidade, acontecimento aleatório ou outra coisa qualquer. Toda a vida, o nome que lhe dão não muda o que Deus é. Apenas indica o nosso sistema de crenças acerca dele, nada mais. Ao lhe dizermos que queremos um mundo em que possamos viver em paz, harmonia, prosperidade e alegria, ele diz-nos: isto é liberdade. Toda a privação de liberdade é uma privação de alegria, que é a primeira qualidade a juntar aos 7 atributos no caminho da nova espiritualidade, e do qual falámos no vídeo anterior. Toda a privação de alegria é uma privação de harmonia. Toda a privação de harmonia é a privação de paz. Dizemos a Deus que desejamos viver num mundo sem conflitos, sem violência, sem derramamento de sangue, sem ódio. E Deus diz-nos: a maneira de ter esse mundo, a maneira de o criar, virtualmente do dia para a noite, é pregar e viver uma nova espiritualidade. Tendo como novo evangelho, somos todos um. A nossa não é a melhor maneira, é apenas outra maneira. Hoje temos outro caminho, o caminho da nova espiritualidade. Por que é que penteamos o cabelo da maneira que o penteamos? Porque compramos o carro que compramos. Porque usamos as roupas que usamos. Tudo o que fazemos é uma declaração pessoal. Ocasiona uma expressão de quem somos. Cada ato é um ato de autodefinição. Isso tem importância. Definir o eu é uma coisa que tem importância para nós? Claro que é. É a própria razão de termos vindo para aqui, para este planeta. O que somos não é um acaso. Quem nós somos é a decisão mais importante que jamais teremos de tomar. O objetivo da nova espiritualidade não é quem fomos. Isso já não interessa. Mas exatamente o oposto. Quem nós somos ou queremos ser é tão importante que cada um de nós é perfeitamente magnificente. O novo ensinamento é que cada um de nós é tão magnificente que nenhum é mais magnificente que outro. Nem aos olhos de Deus, claro. Por ser impossível ser melhor que alguém, isso retira-nos a razão de viver? Por não podermos ter uma espiritualidade melhor, um partido político melhor, um sistema económico melhor, significa que o não devemos procurar ter? Todos nós somos flores do jardim de Deus. Todos nós somos notas na grande sinfonia celestial. Vamos recusar-nos a tocar porque uma nota não é tão crucial do que outra? Só a alma vê a beleza, o esplendor e a verdade sobre Deus. A nossa mente alienada está em constante negação. Mas para compreendermos Deus, temos de estar fora da mente. Não interrompamos a sinfonia em que estamos a tocar, porque pensamos que ouvimos uma nota desafinada. Simplesmente devemos mudar o tom. O ativismo espiritual, da nova espiritualidade, não provém da ira, nem do ódio, da alienação, da violência, mas sim do amor. Não é uma questão de tornar alguém, alguma religião, vertente espiritual, alguma situação errada. É simplesmente a decisão de tomar a realidade presente como uma nova, a partir de uma nova ideia de quem somos e quem escolhemos ser. No caminho para a nova espiritualidade, a autoconsciência é um elemento importante e indispensável. A consciência é um estado de ser que se pode tornar, em última análise, um estado mental. O caminho para a consciência contém, como pode ser observado nos conselhos nucleares, dos quais falarei num próximo vídeo, que ainda serão muitos, e portanto esses conceitos nucleares são a consciência, a honestidade e a responsabilidade. Se permanecemos em estado de consciência absoluta de quem realmente somos, incluindo quem são todas as outras pessoas, também, logicamente, nunca evitaremos deixar de ser sinceros. Não haverá razão para o não ser.
Por conseguinte, a consciência é certamente a chave necessária para a prática da nova espiritualidade. A consciência também tem de ser usada para nos tornarmos sensíveis às experiências dos outros, e em especial à experiência que podemos estar a estimular nos outros, que eles possam estar a criar. Quando estamos no processo de transformação ou cura, através da nova espiritualidade, estaremos a interiorizar a totalidade do momento presente e de cada momento em que nos encontramos. Estar presentes. Escutaremos não só o que as outras pessoas estão a dizer, mas também o que estão a sentir. Vemos não só o que estamos a dizer, mas também o que estamos a sentir. A consciência é o meio de nos sintonizarmos com a totalidade do momento, do agora. E tudo o que ele contém para nós e para todos os outros que estão a experienciar, isso requer coragem, determinação e vontade. Pois existem muitos elementos e aspectos em cada momento da nossa vida que preferimos ignorar. Deixam-nos desconfortáveis ou revelam demasiado sobre nós ou sobre os outros. Então, como experienciar a consciência total se ela nos traz demasiada informação? Algo me incomoda. Esta pergunta expõe com muita clareza o desafio com que a maioria das pessoas se depara ao longo da vida. Uma das melhores respostas é decidir-se por permitir estar aberto a todos os dados, todas as experiências, todas as emoções, todos os sentimentos da sua vida. E a grande vida, em que a sua vida é parte integrante, continua a ser aparentemente um mistério para quase todas as pessoas que não se proponham a fazer o caminho da nova espiritualidade. Existiram e existem agora mestres que vivem em permanente paz e harmonia. Tive a ocasião de os observar em recantos da Índia, Tibete e China, e também em outros países. Por isso, é realista pensarmos que é possível alcançar tal nível de desenvolvimento espiritual. No entanto, esse autodesenvolvimento espiritual não acontece de súbito, por acaso. De acordo com o que me tem sido permitido observar em mim e no meu círculo próximo, nos mestres que tenho observado, para a maior parte de nós, a vida, a grande vida, continua a revelar-se camada após camada. No meu caso em concreto, ter estudado e praticado várias formas de budismo, a yoga, o taoísmo, e acabando por fazer mestrado em religiões comparadas, fez com que determinados conceitos espirituais fossem amadurecendo ao longo de algumas décadas, até encontrar uma nova espiritualidade através do UCM, um curso em milagres. Também percebi, através dos anos em que orientei grupos de meditação e de espiritualidade, que o mundo continua cheio de pessoas que procuram uma espiritualidade mais autêntica, que lhes forneça um caminho para a verdade e a vida. Apesar de hoje, mais do que nunca, existir tanta informação por aí, tantos livros espirituais, enciclopédias, tantas mensagens espirituais canalizadas ou supostamente canalizadas, de todos os livros sagrados, de todas as religiões do mundo, de todas as visões profundas que nos oferecem as filosofias do Oriente e Ásia e, por extensão, do mundo em geral, por incrível que pareça, a maioria de nós continua sem perceber muitas das coisas relacionadas com a vida que vivemos. Por isso, procuramos orientação, procuramos compreensão, procuramos apoiar-nos uns nos outros para compreendermos tudo isto, para avançarmos, para despertarmos, para nos transformarmos, para nos autorrealizarmos. E se tivermos sorte na nossa busca, como se isso estivesse nas mãos do acaso, teremos uma relação pessoal e funcional com Deus. Se tivermos essa sorte, ou acaso, coisa que não, na verdade não existe, ganharemos a capacidade de nos relacionarmos com essa fonte de sabedoria que existe no universo, que é o universo, e que tudo que nele existe. Se tivermos muita sorte, seremos capazes de interagir com essa fonte e a experimentar
como um pai e um amigo amoroso, numa sociedade com ilimitados recursos. Ao longo das últimas décadas, temos ouvido falar muito em despertar da consciência, da autorrealização em Deus, ou autorrealização espiritual. Mas a maioria das pessoas, inclusive algumas que a defendem, não percebem a dimensão desse conceito. Viver a elevação da consciência, como a propomos na nova espiritualidade, é viver de uma forma tal em que tudo o que eu sou é expresso e é experienciado ao interagir com o todo de tudo o resto, em vez de parte de mim interagir com parte de alguém ou de algo, que é a forma de observarmos que tanto eu como a maioria das outras pessoas vive em verdadeira unidade. Muitos dos que estão neste caminho já tiveram aqueles momentos passageiros em que se sentiram verdadeiramente ligados em unidade a outras pessoas, lugares e coisas. Uma brevíssima passagem pela felicidade pura. A nossa mente, influenciada como é pelo ego, não sabe muito bem o que pensar disso, ou o que fazer com isso. Essa é a razão pela qual somos rapidamente puxados para a separação. Diga-se, ilusão da separação, porque só existe a ilusão de estarmos separados de Deus. O nosso ego sente-se ameaçado a sua existência quando experienciamos a unicidade. Na verdade, a maioria das pessoas, durante toda a sua vida existencial, procura saber como viver uma vida mais produtiva, como viver uma vida integral, que é o primeiro passo para experienciar a unicidade da vida. No entanto, a maioria destes buscadores continua fragmentados, ou seja, uma parte deles segue numa direção e a outra parte noutra. E em algumas situações ainda existem aqueles que teimam a ir nas duas direções ao mesmo tempo. Isso cria muita confusão e dúvidas que os vão acompanhando ao longo da vida. E depois termina a vida e não chegaram a lado nenhum. E para nós é muito difícil entender a vida, se assim o quisermos. E para sermos felizes a maior parte do tempo, não deveria haver razão para não o ser. Com toda a certeza, não há razão para a vida ser uma experiência de infelicidade contínua. Mas quando vivemos com pessoas fragmentadas, tentando servir dois mestres, vários interesses e uma multidão de pensamentos diferentes e muitas vezes caóticos sobre quem pensamos que deveríamos ser, a vida pode de facto tornar-se estressante ou no mínimo infeliz. Por isso é que o convite que a vida Deus nos faz é para nos desfragmentarmos, para voltar a ser plenos, a iniciarmos um caminho que nos vai levando de surpresa em surpresa, mas solidamente para uma verdadeira relação com Deus. E digo isto em nome de Jesus, mestre do caminho, da verdade e da vida. E assim é. Bem, se gostou do que acabou de ouvir, se o que ouviu faz sentido para si, se ressoa consigo, torne-se um ativista espiritual da nova espiritualidade. Partilhe este vídeo com amigos e outras pessoas. Publique o vídeo no seu perfil pessoal, assim como as publicações do Centro de Estudos Espirituais Avançados. Porque não há outro tempo senão agora. E lembre-se, se nasceu original, porque insiste em viver cópia, Deus jamais se revelará a si próprio através da observação externa, mas sim através da experiência interna. Quando a experiência interna revela Deus, a observação externa deixa de ser necessária. Você jamais encontrará a autorrealização ou a iluminação no exterior. Aquilo que procura só pode ser encontrado no interior, pois se for por dentro, se não for por dentro, fica por fora. E resumindo muito sinteticamente o que disse anteriormente, no passado ensinaram-nos que só falávamos com Deus através da oração, geralmente de uma maneira incorreta, triste, mas é verdade, geralmente suplicando a sua intervenção divina. Agora, com a nova espiritualidade, chegamos a um ponto do nosso conhecimento em que Ele nos pode responder diretamente. Acabou o monólogo
iniciou-se o diálogo. Só podemos começar a conhecer Deus quando pararmos de pensar que já o conhecemos. E só começamos a ouvi-lo quando pararmos de pensar que já o ouvimos. E Deus só poderá nos contar a sua verdade quando pararmos de lhe contar a nossa. Pois a nossa verdade atual sobre Deus nunca vem dele. E tome atenção na afirmação que eu vou dizer. Memorize-o. Pai, eu sou aquele ou aquela em que vive o poder da vontade de Deus Pai, e que se faça em mim a sua vontade, pois eu sei que a sua vontade é que eu seja tudo e tenha tudo. E assim é. Mais uma vez, se gostou, se sente que este é o seu caminho, partilhe, torne-se um ativista espiritual da nova espiritualidade. Hoje, fico por aqui, mas ainda há muito para dizer. Ficam para os próximos vídeos, pois só estamos a começar o caminho, e este faz-se caminhando. Até sempre, que as bênçãos infinitas banhem o seu caminho. E já agora, o próximo vídeo, vou falar do caminho que nos proporciona que haja sempre o suficiente. Há o suficiente no caminho da nova espiritualidade de tudo o que pensamos para sermos felizes. Há tempo suficiente, dinheiro suficiente, alimento suficiente e amor suficiente. Tudo o que temos de fazer é partilhá-lo. E você só poderá receber o quanto se permitir receber. Até sempre. Voltamos a ver para a semana.